O tema nosso hoje é sobre ansiedade e depressão. Ontem eu expliquei sobre resistência insulínica e expliquei o mecanismo, por trás. E aí, no decorrer do dia, com os pacientes, Então eu vou sempre tentar trazer algumas coisas que eu vivo no meu dia a dia. E quando a gente pensa em ansiedade e depressão, são muitas coisas que estão por trás. E um ponto principal que a gente precisa avaliar é que é sintoma, entende? Então, assim, existe uma causa por trás. E é essa causa que a gente precisa de fato entender. De fato, realmente compreender o que está por trás. Então, assim, hoje a gente sabe muito da importância intestino-cérebro. Então, quanto que a alimentação ela vai influenciar nos seus sintomas, quanto que as sensibilidades alimentares, tudo isso vai influenciar. Mas por que tudo isso influencia? Por que tem toda essa relação do intestino com o cérebro, enfim? Primeiro ponto que vocês precisam entender é que a gente tem mensageiros, tá? Como se fossem mensageiros químicos no nosso cérebro. Esses mensageiros, eles são os neurotransmissores. São eles que vão ditar os nossos transtornos de comportamento. Então, se, por exemplo, se eu tenho mais cansaço, ou se eu tenho mais indisposição, ou se eu sou uma pessoa mais agitada, tudo isso vai depender de qual neurotransmissor eu tenho ou em excesso ou em falta. E qual é o grande ponto e o porquê que às vezes os pacientes eles usam remédios antidepressivos, enfim, e às vezes não melhoram? Porque para esse neurotransmissor ele ser formado, ele depende de nutrientes. Então eu vou dar um exemplo para vocês. A serotonina, que é um neurotransmissor que está relacionado, por exemplo, com ansiedade, com irritabilidade, tá? A serotonina, para ela ser formada, ela precisa de 3 coisas principais. Ela precisa de triptofano, que é um aminoácido, ou seja, é uma proteína, tá? Ele é um aminoácido essencial, ou seja, o meu corpo ele não é capaz de produzir. Eu preciso absorver esse aminoácido através da minha alimentação, tá? Eu preciso de vitamina do complexo B, em especial B6, B9, tá? E eu preciso também de uma flora intestinal saudável. Então é esse conjunto que vai fazer com que eu forme serotonina, que está relacionado com ansiedade, com depressão, com irritabilidade, enfim. Então vamos lá, se eu tenho uma condição no meu intestino em que eu não consigo absorver os nutrientes de maneira adequada, ou então eu simplesmente não como as coisas que têm esses aminoácidos, que tem esses minerais, que tem essas vitaminas. Como que você vai formar essa serotonina? Vocês conseguem entender qual é o ponto? E o porquê que às vezes você está usando um antidepressivo e o antidepressivo ele não vai resolver o caso? E aí cada vez você vai ter que usar antidepressivos com doses mais altas? Ou então entrar com o segundo ou com o terceiro antidepressivo? Porque olha só, os antidepressivos, tá? E aí eu vou pegar os principais, Nós temos aí os que estão relacionados com a via da serotonina, com a via da dopamina, GABA, enfim, tá? O que um antidepressivo ele é? Ele é um inibidor da recaptação de algum neurotransmissor, tá? Então eu vou pegar um exemplo aí de uma fluoxetina, de uma sertralina. O que isso quer dizer? Inibidor da recaptação. Porque quando eu uso um antidepressivo, esse neurotransmissor, ele vai ficar mais tempo agindo no teu organismo. Por quê? Porque como o próprio nome diz, inibidor da recaptação.
recaptação. Todas as vezes que eu formo uma serotonina, eu tô aqui, tem meu neurôniozinho, o neurotransmissor ele é formado aqui dentro, ele vai lá, ele faz a ação que ele tem que fazer e ele retorna. Quando eu uso um antidepressivo, eu bloqueio a volta, entende? Eu bloqueio essa volta, por isso que o nome é recaptação. Então eu faço com que ele fique mais tempo agindo na fenda. E aí que é o ponto. Então por que às vezes eu vou usar o medicamento e eu vou precisar de doses e doses mais altas? Como que você vai bloquear a volta de uma coisa que não foi? Entende? Vocês conseguiram entender? Como que eu bloqueio a volta de uma coisa que não foi? E parece meio que óbvio, porque é inibidor da recaptação. Ou seja, ele faz com que fique mais tempo agindo aqui. Só que eu simplesmente não tive esse neurotransmissor sendo formado. E qual é a dificuldade disso? É que eu preciso obter esses nutrientes de algum lugar. Então eu vou precisar de ter um intestino equilibrado para eu poder formar esse neurotransmissor. Eu vou precisar de ter uma boa alimentação para que eu tenha esses nutrientes para poder formar esse neurotransmissor. Então, se você tem aí realmente uma rotina onde você não tem uma boa alimentação, você come muita farinha, por exemplo, tá? Então, assim, as proteínas, elas são fundamentais para a gente equilibrar essa parte dos neurotransmissores. Porque eu vou precisar de triptofano para poder formar serotonina, eu preciso de tirosina, né, fenilalanina, para poder formar dopamina. A dopa é o que está relacionado com prazer. Então, se eu sinto mais cansaço, se eu sinto mais indisposição, se eu sinto diminuição de libido, por exemplo, mais vontade de doce, se eu fumo eu tenho mais vontade de fumar, tá? Se eu tomo Coca-Cola eu tenho mais vontade de tomar Coca, se eu tenho vontade de cafeína, café, tá? Isso tudo é sinal, tá? De que você tem, por exemplo, uma falta de dopamina. E a dopa, para ela ser formada, basicamente, ela vai precisar da fenilalanina, que é a tirosina, né? Enfim, que é um aminoácido essencial. Ou seja, o meu corpo, ele não é capaz de produzir. Então, se eu tenho uma condição em que eu não estou absorvendo isso de maneira adequada, às vezes porque simplesmente eu não tenho, por exemplo, enzimas digestivas, ou então porque eu uso omeprazol, lansoprazol, enfim, esses medicamentos, tá? Tudo isso vai dificultar a absorção desses neurotransmissores, desses aminoácidos. E não adianta eu querer comer tudo. Ai, bom dia, Sabrina querida. Tudo bem, amor? Então vamos lá. Não adianta eu querer consumir tudo que eu preciso de proteína em uma hora só. Então, assim, às vezes eu vou perguntar para os meus pacientes, eles falam assim, não, doutor, eu como proteína. Só que quando você vai ver, às vezes ele come proteína em uma refeição do dia só. Isso acontece muito, por exemplo, com criança. A sorte é que criança, por exemplo, as doses, né, como o peso é mais baixo, então acaba que não vai ter tanto impacto, porque às vezes um pouco que ela come já tem a quantidade de proteína que ela precisa. Mas no caso do adulto, então se eu quero formar neurotransmissor, se eu quero ter o meu metabolismo acelerado, se eu quero produzir hormônio, tá? Se eu preciso de tudo isso, eu tenho que ter uma boa ingestão de proteína no meu dia. E como que eu vou fazer? Então depende muito do objetivo. Então assim, o mínimo que você tem que consumir seria ali o equivalente a algo em torno de 1 grama por quilo. Mas isso assim, tipo, o mínimo, gente.
o mínimo. Então, às vezes, dependendo do objetivo, eu vou consumir ali algo em torno de 1,6, às vezes até 2. E aí, como que eu vou fazer o cálculo disso? Então, vamos lá. Se eu tenho 60 quilos, por exemplo, e aí eu uso aí uma relação aí de 1,5, por exemplo. Então, eu preciso de pelo menos 90 gramas. Só que essas 90 gramas não é aquela grama que você pesa ali na balança. Porque cada alimento que você consome, ele tem o valor nutricional dele, o que é diferente do peso, tá? Então, por exemplo, eu vou consumir ali algo em torno de 100 gramas de frango, que seria o equivalente a mais ou menos uma palma da mão. 100 gramas de frango, ele vai ter ali algo em torno de pelo menos aí 28 gramas de proteína. Então, às vezes, aquele frango é o que você come no seu dia. E aí, se você tem 70 quilos, você está consumindo menos da metade do mínimo que você precisaria consumir. E aí, como que você vai formar neurotransmissor? E aí, os seus sintomas, eles não melhoram, entende? E aí você vai usar o antidepressivo, você vai aumentar a dose do antidepressivo e os sintomas eles não vão melhorar. Por quê? Porque você não tem esse neurotransmissor sendo formado. Então precisa avaliar como que está o intestino, como que está a absorção dos nutrientes que você come, para aí sim você ver que realmente esse neurotransmissor ele vai ser formado e você inclusive às vezes vai conseguir até diminuir a dose do antidepressivo ou às vezes até simplesmente tirar o antidepressivo. Óbvio que tudo isso, gente, precisa de um acompanhamento. Você não vai fazer isso do nada, mas só em você melhorar a sua alimentação, isso já vai te ajudar e muito nos seus sintomas. Tati, o whey seria um aliado para bater as metas? Com certeza, tá? Porém, tem um ponto aí, tá? Que é o whey da proteína do leite. Tem vários trabalhos mostrando sobre isso, tanto os benefícios quanto a questão dos malefícios, enfim, tá? O que a gente tem que avaliar é que quando eu tenho um paciente que ele tem aí uma condição intestinal que não tá legal, tá? O whey da proteína do leite não é uma boa saída. Então, o ideal, se você for usar como uma suplementação, né, e eu tô querendo reparar essa parede desse meu intestino, eu preciso melhorar as minhas sensibilidades e alergias alimentares, aí o ideal seria que você consumisse a proteína vegetal mesmo, né? Então, é aí uma excelente opção. Tem aí também a própria proteína aí do colágeno, né? Mas aí não é qualquer proteína do colágeno. Eu gosto, por exemplo, do Body Protein, da Equalive, que também é uma boa opção, que inclusive ele vai ajudar a reparar essa mucosa. Então ele também tem ação a nível intestinal. Então são alternativas, né? Que você pode fazer e que você aí consegue realmente bater essa meta de proteína diária e também aí ajuda a reparar a parede do intestino. Mas lembrando, né, assim, suplemento é suplemento, é uma complementação. Então, a base de tudo é o quê? É você ajustar a sua alimentação, é você melhorar o seu intestino. Então, quando eu pego, né, por exemplo, glúten, né, leite, soja, os transgênicos, são proteínas que são alimentos que são muito grandes, são alimentos que são de difícil digestão. E aí, se entra lá em contato em um intestino, que é um intestino que está alterado, que é um intestino que está ali inflamado, né, que tem uma hiperpermeabilidade, que são os quadros de leaky gut, que a gente chama, né, que eu já falei isso para vocês outras vezes, que é quando ele está cheio de buraco. O que vai acontecer? Essas proteínas, elas passam. E isso vai gerar uma resposta imunológica. E aí é a hora que aumenta a inflamação, né? Então, isso faz aí com que diminua a absorção dos nutrientes. Então, gente, assim, não tem antidepressivo que resolva.
E aí, cada vez mais, vocês vão ter que usar doses mais altas dos antidepressivos. E nunca você vai ficar 100% dos sintomas. Porque quanto mais alta a dose, mais efeito colateral você vai ter. Entende? Então, aí que é o ponto. E quando a gente pensa na nossa questão mesmo da própria fisiologia do envelhecimento, a gente tem que lembrar também que a gente tem os nossos hormônios, né? Os nossos hormônios, eles são o quê? Eles são neuroesteroides, tá? Então, assim, eles também vão ter função em neurotransmissor. Então, é muito comum, por exemplo, eu pegar mulheres, principalmente ali depois dos 40 anos, mais ou menos, começando a ter quadros de ansiedade, de depressão, de irritabilidade, aquela coisa de querer pular no pescoço do marido, jogar a criança pela janela, né? Então, assim, distúrbios de sono, medos excessivos, tá? E tudo isso pode estar relacionado com simplesmente uma queda de progesterona. E a progesterona, ela tem uma função que ela é uma função GABAérgica, então ela melhora a sua memória. Então, assim, ela tem função, ela tem ação em neurotransmissor. Então, quando eu pego um quadro de ansiedade e de depressão, eu não vou só simplesmente pensar em qual é o antidepressivo que eu tenho que usar. Então, eu tenho que avaliar como que estão os hormônios desse paciente. Será que tem desequilíbrio? Se eu tenho uma condição em que eu não absorvo o meu nutriente de maneira adequada, o que o meu corpo ele vai fazer? Ele vai sempre priorizar o que é mais importante, que é manter você viva. Então, produzir neurotransmissor, produzir enzima digestiva, produzir hormônio. Gente, tudo isso fica para depois. E aí é a hora que cada vez mais aumenta os sintomas de depressão, de ansiedade, de irritabilidade. Entende? O porquê não é só simplesmente você ir lá e usar o antidepressivo? Então, assim, a gente tem que olhar sempre o paciente, ele como um todo. Então, a gente tem que avaliar qual o estilo de vida que esse paciente leva. Então, por exemplo, como que está seu sono? Você está conseguindo dormir? Como que está o seu nível de estresse? Como que está seu nível de estresse? E o que é mais impressionante disso tudo, gente, é o poder da tua mente. O que eu quero trazer aí para vocês é que não é só usar o antidepressivo. Não é só isso. Tem muita coisa por trás. O que você come vai influenciar, como que está o seu sono vai influenciar, como que estão os seus níveis de estresse. E eu trago sempre essa questão, né, da oração, né? Então, assim, é muito impressionante, porque, assim, já tem trabalhos, inclusive, que mostram que, por exemplo, a oração, ela aumenta os níveis de GABA, que é um neurotransmissor calmante. Então, se eu encontro, por exemplo, se eu encontro o propósito de Deus para minha vida, por exemplo, se você faz as coisas que você faz com motivação, com amor, se você ama o que você faz, se você entende que o que você faz realmente, aquilo dali te motiva, o que vai acontecer? Você vai simplesmente melhorar os seus níveis de dopamina. Né? Que está relacionado aí com prazer, que está relacionado também com felicidade. Atividade física. Gente, atividade física é sensacional para aumentar os níveis de dopamina. Você consegue melhorar os seus níveis hormonais com atividade física.